Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia Gigai. E eu sou Cris de Pascoal. Vocês estão entrando aqui no programa da TV Facebook, no canal 21 da NET, na TV Orkut, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Pois é, Kátia Gaia, hoje temos assim uma sumidade para falar de um assunto interessantíssimo e do meio ufológico, que pesquisa, e além disso, tem alma de poeta, né, Kátia? É verdade, é escritor, Canta, encanta. Enfim, né, nós trouxemos uma pessoa que vai conosco, né, além da entrevista, também estará conosco no quadro cultural. Então, nós estamos recheados de boas informações, porque ele vem, né, nos prestigiar. Para mim é uma honra. Ah, para mim também. E vem esclarecer vários assuntos referentes à ufologia, né, Kátia? E à espiritualidade que hoje é tão pertinente. Kátia Gaia, mas antes de a gente começar o nosso programa, eu gostaria de convidar você a participar conosco do encontro que nós teremos em Curitiba, junto com o Rafael Cury. Verdade, nós teremos um encontro no dia 15, 16 e 17 de novembro, na qual muitos ufólogos estarão reunidos dentro de um propósito maior, né, Cris? É verdade. Diálogo com o universo. Se você quiser refazer sua reserva, entre em contato pelo site. Bem, é o diálogo com o universo.com.br. Lá você terá todas as informações, inclusive de estadia, passagens, enfim. E também o acesso às palestras, que serão 3 dias ricos, né, lotados de palestras, pessoas assim, muito que estão inseridas no meio e, sem dúvida, vocês vão gostar muito. É verdade. Inclusive Jorge Oro, que é o nosso queridão aí da Eubiose, vai estar conosco lá. E outras pessoas, Gilda Moura, vai nos honrar muito estarmos todos juntos nesse congresso. É verdade. Então, aguardamos vocês lá. Será um prazer enorme recebê-los, assim como reencontrar com o Rafael Cury, né, Cris? Com certeza. Rafa, um grande beijo aí para você em Curitiba. E estaremos aí, vamos tentar levar toda a galera do programa Enigmas para esse congresso, né, Kátia? É verdade. Eu quero só dar um toquezinho, quero agradecer muito a família Coimbra, né, o casal Coimbra lá de Itatiba. Eu estive lá no último final de semana, falaram muito da gente, do nosso programa, então eu encontrei muitos fãs, pessoas que gostam muito do nosso trabalho, Cris. E eu agradeço aí o carinho de todos. Um beijo ao casal Coimbra. Eu fiquei sabendo que a festa foi maravilhosa, né, Kátia? Foi sim, com certeza. É verdade, Kátia. E vamos também convidar você a assistir conosco, aliás, ouvir, né, na Rádio Excel da Consciência Livre, todas as terças-feiras, Enigmas Rasgando o Verbo. Toda semana com temas diferentes e referentes a temas que vão levar você a refletir, a pensar e se conscientizar. Verdade. E mais um convite a todos. Então, este convite eu estendo a todos através da Casa Chifa e do Abaçaí. O Revelando São Paulo, né, começa esta semana. E na próxima terça-feira, no dia 17, terá o Dia dos Ciganos lá. Então, lá no Parque do Trote, durante o dia, várias apresentações. Então, eu estarei lá também representando o programa Enigmas junto à Casa Chiva. Então, obrigada, Betô, pelo convite, obrigado, Abaçaí. Estarei lá com muitas pessoas, inclusive dança e também a banda, né? Que maravilha, hein, Kátia Gaia? Mas eu estou vendo que você está muito elegante, né, Kátia Gaia? É o Tony Gandra e Casa Chiva que nos veste e nos arruma para o programa Enigmas, né, Kátia Gaia? Esse visual maravilhoso, Tony Gandra. Muito obrigada. É verdade, essas batas maravilhosas é da Casa Chiva e veste Kátia Gaia e Cris de Pascoal em todos os programas, em todos os eventos do Enigmas. Egito. Vocês esqueceram? Vamos para lá, gente. Dia 18 de novembro de 2013, nós estaremos embarcando para o Egito. Que tal? Vamos? Já fechou seu pacote, não? Está na hora. São 12 dias maravilhosos, fazendo um cruzeiro pelo Nilo, conhecendo Alexandria, Comombo, Cairo, todos os templos ali. É berço de civilização, né, Kátia Gaia? Maravilhoso. Então, para você fazer sua reserva é pela Abatur, que é o 11-3258-1100. É isso aí, Kátia Gaia. Nós aguardamos você nessa jornada. E eu gostaria de passar o site da Rádio Excel, que a pessoa está pedindo aqui já no nosso computador, é www.ecl
webradio.net. Rádio com 2 Os. Isso, rádio com 2 S. Então vai, ECL, anota aí, www.ecl.webradio.net. Bom, gente, Kátia Gaia, faça as honras da casa para o nosso convidado, que é fantástico, vai trazer um conhecimento. E, imagina, as músicas dele levam a gente para outra dimensão, né, Kátia? Bem, a pauta é muito interessante, Anunnakis. E quem falará sobre eles conosco, dentro das suas pesquisas, como escritor, compositor, cantor, enfim, ele vai falar de muitas coisas. E ele também está ligado a um grupo de ufologia, um grupo em Guaratinguetá, que é Celso Zaimon. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Celso. Seja bem-vindo ao programa tarde. Enigmas. Gratidão por sua Obrigado, presença, querida. amiga. Obrigado. Uma honra estar com o Celso. O Celso é uma sumidade no assunto. E a gente vai aproveitar esse momento, porque eu sei que ele mora longe e nem sempre ele pode estar conosco. Celso, fala um pouquinho do seu trabalho para o nosso internauta. Ok. É um prazer estar aqui. Esse fundo com as pirâmides aqui, já me sinto em casa totalmente, né? Eu sou naturopata, professor de filosofia por formação acadêmica e adoro também a metafísica, tanto é que eu fiz especialização em metafísica depois da filosofia. Dentro da metafísica, eu cheguei a uma conclusão que, claro que não só eu, mas muitas pessoas chegaram à mesma conclusão, que é o seguinte: o próximo passo da evolução do ser humano será, indubitavelmente, com algum tipo de link extraterrestre. Que maravilha. Bom, a gente está esperando isso ansiosamente, né, Celso? Mas como que você acha que isso vai acontecer? Fala para o nosso internauta. Bem, de certa forma, nós temos milhares de relatos todos os dias comentando sobre contatos, canalizações, abduções. Desses milhares de relatos, obviamente, nós separamos 10% e dos 10% sobram mais 10%. Tá? Mesmo assim, isso dá uma soma fantástica de provas que não existem como refutar. Então, o contato é real. Os governos sabem, muito material já é vazado. A aeronáutica já está liberando aí pelo menos uns 10% dos arquivos, né? De todos os relatos que existem, uns 10% nós já estamos sabendo. Eu conheço, meu pai é militar, convivi muito tempo com os militares, convivi na Embraer há muito tempo, já trabalhei em pesquisas de naves espaciais, tá? Nave espacial da Terra, satélite, etc. e tal. E o que acontece? Existe como você identificar esses traços, essas anomalias, né, que gostam de chamar muito anomalia, quando não se sabe, é uma anomalia qualquer. Mas como uma anomalia, por exemplo, no radar, um ponto que sai de uma região e vai para uma outra região, numa velocidade de aproximadamente 4.000 km por hora, que é uma velocidade baixa para esses efeitos, como uma anomalia dessa pode ser chamada, como eu já vi na minha frente, uma revoada de pássaros? Me explica isso. A 4.000 km por hora. Não tem explicação. Na realidade, os governos não querem admitir, né? Exatamente. Claramente. Celso, eu tenho uma pergunta muito específica para você, já que você trabalhou com... teve pai, família militar, não é? Por que você, nas suas pesquisas, você acha que os militares não divulgam claramente as informações a público? O que nós sabemos, com certeza, é ordem. A ordem é essa, não falar. Isso é certeza. Os poucos que saem do sistema, depois que aposentam, por exemplo, né, muitos depois que aposentam começam a falar. Eles, misteriosamente, ou eles desaparecem ou adquirem uma doença, né, da noite para o dia e vêm a falecer rapidamente. Os poucos que continuam são aqueles que entram no lado da metafísica, no lado do esoterismo, por exemplo. Aí ninguém dá mais bola porque perde a credibilidade. Enquanto ele está associado a alguma organização oficial, ele não pode falar. Mas depois que passa, o que acontece? Ele começa a falar. Um exemplo disso, nós temos a Ana Sharp, que durante muitos anos viu, vivenciou, experienciou, mas ela mesma fala que só depois que ela se aposentou que ela resolveu abrir, porque poderia interferir no trabalho. É verdade, é verdade. Celso, explica para o nosso internauta, para quem está chegando agora, né, o que seria um Anunnaki?
tem várias pessoas que estão nos assistindo que estão perguntando o que é Anunnaki, né, Cátia? Porque nem todo mundo está inteirado do assunto. Sim. Existe referência dos Anunnaki até em filmes. Por exemplo, Stargate. O Stargate, no final, né, tem aquela grande pirâmide e chega o grande chefão, vamos assim dizer. Aquela é uma representação do Anunnaki, que eles têm aqueles bicos, né? Não que eles sejam assim realmente, mas é a representação que existe deles. Existe também a representação no filme O Quinto Elemento. No final do filme aparece lá aquilo que eles chamam de Anunnaki. Mas é mais ou menos assim. Lembrando que uma das teorias sobre a ufologia é a teoria do Anunnaki. E digo mais, como eu comentei com vocês, o autor do filme Anunnaki, um filme que foi retirado, não pôde ser publicado, então por aí já dá para ter uma ideia que existe algo, né? Ele diz e afirma por pesquisa, porque é um filme todo baseado em pesquisa, não é uma invenção, é uma tradução que ele fez, obviamente, uma produção em cima do que? Relatos sumérios. Ele diz o seguinte: quando nós fomos criados, veio de um outro planeta, de um outro orbe, um ser com os seus, para tirar da Terra alguns elementos que precisavam para o planeta deles. Tá? E esses seres que vieram para cá, eles estão numa consciência muito mais elevada que nós. A única referência real que se tem, inclusive está na Bíblia, é: fomos feitos à imagem e semelhança deles. Então, eles são, obviamente, né, muito parecidos conosco. Segundo essa teoria, eles mudaram o DNA dos primatas aqui, quando chegaram, para que tivéssemos, somos nós hoje, que esses primatas tivessem mais inteligência para poder fazer o trabalho que eles precisavam. Isso durou muito tempo. Então, olha só como é interessante. Anunnaki seria esse Deus que veio e nos criou. Um deles, que é Alalau ou Alulau, que na transformação durante o tempo seria Lúcifer, que é o anjo caído, né? Por quê? Caído porque ele veio de outro lugar, veio aqui para a Terra e caiu porque ele se rebelou contra o próprio povo dele. Então ele ficou para cá. Essa é a história que está escrita, né, nos livros sumérios. Então seriam o quê? Os seres com uma consciência muito mais elevada do que nós, com naves espaciais, inclusive com nave com dezenas de quilômetros, não naves só pequenininhas, mas imagina uma nave com dezenas de quilômetros de extensão, e que vieram, a princípio, como motivo de mineração para ajudar o próprio planeta deles que estava em deficiência. Nessa mineração que aconteceu, eles nos criaram, se apaixonaram por nós e ficaram por aqui. Então estão misturados. Dizem que eles são loiros, de olhos claros e muito altos, com cabelo bem claro. Isso é verdade? Uma das linhas de pesquisa, fala que isso é um mito, tá? Eles não têm essa fisionomia. Alguns que são misturados deles com outros, sim, mas os Anunnaki em si, não. Eles são altos, muito altos, pele morena, porém eles podem se materializar como luz. Ou melhor, se manifestar como luz e se materializar como carne. Então não há uma forma definida, porque eles podem assumir a forma que eles quiserem. Interessante, né? Das suas pesquisas, Celso, você acredita que alguém hoje, ou esses seres, eles estão inseridos aqui? Você teve alguma experiência com algum que se diz Anunnaki dentro das pesquisas? Não, pessoalmente eu não tive, por isso eu não posso afirmar, sempre falo que são teorias, mas eu conheço pessoas que tiveram contatos e experiências. Eu conheço várias pessoas sérias, inclusive pessoas leigas no assunto ufológico, tá? Isso que é muito interessante. Conheço algumas pessoas que não conhecem absolutamente nada, já têm até uma idade avançada, mas que tiveram contatos, relataram, foram abduzidas, foram levadas para um outro lugar, e o resumo dessas que eu tive contato é: eles estão voltando. Olha só, o Eric Von Däniken está falando a mesma coisa, são dois pesquisadores diferentes, confirmando a mesma teoria, né? Da volta dos deuses. Mas eu tenho uma pergunta, que não quero calar. Falam muito de Asta Chera. Uhum. Nessa teoria dos Anunnakis,
Astar Sheran seria um Anunnaki? Quem é Astar Sheran no seu ponto de vista de pesquisador? Falando como pesquisa, tá? Porque eu gosto de acreditar em muitas coisas, mas na hora de falar eu sempre coloco a pesquisa. Eu tenho dois lados completamente opostos. Um deles, eu sou membro do Centro de Pesquisas em Piramidologia na Espanha. Nós temos um centro de pesquisa em piramidologia para a saúde, tá? Porém, lá existem o quê? Ex-agentes do governo, existem arqueólogos, existem pessoas que já lidaram com assuntos que não são divulgados na mídia, e nesse centro eles falam que a Astar Sheran é simplesmente um programa dos Estados Unidos que eles conseguem entrar na mente das pessoas e criam uma situação para todo mundo ficar hipnotizado, por isso esperando uma salvação que deveria vir de dentro e não de fora. Puxa vida, hein? Acho que nós falamos isso, né? Não, nós falamos isso e Eric Von Däniken também tem a mesma opinião. Exatamente. Ontem nós falamos, inclusive, nós falamos do programa, né, a chamada para o programa de hoje, e comentamos isso. Então, essa sincronicidade de entendimento, de estudo e pesquisa é bem interessante mesmo, Celso, porque o que você está dizendo, nós sempre pesquisamos pela TCI e não conseguimos nada sobre Astar. Então, o que você disse tem muita coerência, sim, nas suas pesquisas. Essa é uma linha. Porém, se vocês estudarem, agora um outro lado, né, o Projeto Terra, o professor Laércio Fonseca, eu imagino que vocês o conheçam, Sim. ele dá uma descrição também fantástica, maravilhosa, coerente com o sentido de que existe Astar Sheran, é difícil falar às vezes, né? Que nada mais é do que um comando, não um comando como nós imaginamos, mas um comando de alto padrão vibratório e espiritual, que dali veio Jesus, que seria um desses comandantes, vamos assim dizer, e que esse comando é o quê? Ele está destinado à evolução da nossa atual sociedade. Tá? Então, é uma outra linha. É uma outra linha que de fala. pensamento, né? Assim como existe uma outra linha que diz que Astar Sheran, Também Arcanjo Miguel, em outra dimensão. Arcanjo Miguel, e outra linha que diz ainda que ele é uma entidade negativa, que dizem os cabalistas que pesquisam o código da Bíblia. Entendi. Que toda vez que aparece, nós tivemos um ex-rabino, diz que toda vez que aparece o nome Astar Sheran, coisas muito negativas sobrecaem sobre a humanidade. Por exemplo, o nome Astar Sheran apareceu também no código da Bíblia na época de Hitler. Somando as letras do nome Hitler, também dá Astar Sheran. Olha Nós só, tivemos um esse eu não rabino sabia. aqui pesquisando esse assunto. Nós estamos querendo saber, porque afinal de contas, né, nós temos o dever de levar essas informações Com todas certeza. e fazer com que o nosso internauta pense, pesquise e tire suas próprias conclusões. Aqui nós não queremos impor nenhuma verdade. Aqui é tudo uma verdade relativa de ponta que todos estudam e todos pesquisam, né? E tem aqui uma pergunta de um internauta dizendo por que tua linha de pesquisa em cima dos Anunnakis? Dentro da ufologia. Simplesmente porque é onde nós temos mais referências concretas. Tudo o demais, ou é estatística, ou é casuística, que é muito interessante também. Quando eu levo o grupo para fazer, por exemplo, uma vigília, nós não entramos em absolutamente nada a não ser a fenomenologia, que é observar aquilo que é, sem julgar, sem ter preconcepção, né, e apenas observar o fenômeno, estudar baseado no fenômeno, não nas nossas crenças. Agora, com o Anunnaki, com toda a história que tem Anunnaki e egípcios, né, na realidade eu comecei estudando os egípcios e aí vi que aquilo ainda era mais antigo, que os Anunnakis já estavam envolvidos, que, né, o Egito foi ainda depois de tudo isso. Então eu falei, nossa, tem muita coisa aqui para a gente aprender e eu estou apenas iniciando, sou um estudante, porque, nossa, o Zecaria, né, Steen, ele que manja muito, ele passou tudo isso para nós, então vale a pena ler os livros de Zacarias, né, porque ali é baseado em tradução, é baseado no que está lá. E para quem vai até o local, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas pretendo ir, você vê as naves, assim como tem as naves no Egito, estão lá. Nós estivemos no Egito e o que ele está dizendo é verdade, porque nós fotografamos naves com seres altos e com, lógico, algumas máscaras de pássaros
outras, mas com naves espaciais, ao lado de naves espaciais, de répteis também, em Comum, que no Egito é o deus Sobek, e outro, deus Abastari também, né, com naves espaciais, com a aparência de felinos. É muito interessante, o Egito assim, é riquíssimo para esse tipo de conhecimento, né, Kátia? E eu gostaria de pedir para o Celso, né, ele trouxe os vídeos das suas músicas, né, das suas composições. Nós queríamos ver um. O que você Por acha? favor, com certeza. Nosso produtor já vai E o que providenciar. então nós vamos ter, o primeiro vídeo fala de... Egito. Egito Antigo. Depois eu posso até contar a história de como essa música surgiu, que é interessante. Por favor. bom. Então vamos Por favor, ouvir, Laura. né? Ver no vídeo. Gente, eu estou super arrepiada, porque eu tenho uma ligação muito profunda com o Egito, e eu desejo que esses irmãos aí, mais experientes, mais evoluídos, retornem. Fala um pouco dessa música, que é maravilhosa, né? Toca a gente lá intimamente, né? Eu escuto essa música desde 1986 e não enjoei dela. Foi quando ela surgiu, aproximadamente 85, 86. Nessa época eu curtia muito guitarra, né? Jovem, rebelde, aquela coisa, né, de guitarra. Então um dia eu estava encostado no chão, em umas caixas de som, que eu sempre gostei de escutar música alto, e apaguei. Tocando guitarra, apaguei. A hora que eu voltei, eu lembro, inclusive tem uma foto muito parecida ali, pilastras, era ao ar livre, mas dentro de algum local que tinha acesso ao céu, à noite, tochas e essa música. Claro que era tocada de outra forma. Então isso é uma aproximação daquilo que eu ouvi. E eu gravei isso na guitarra, ficou 15 anos guardado. Tá? Depois eu falei, nossa, eu preciso transformar isso em música mesmo, para mais pessoas ouvirem. Gravei, fiz um vídeo, coloquei no YouTube, isso faz pouco tempo. E deixei lá, não falei para ninguém, simplesmente fiz, falei, uma hora eu vou começar a divulgar. De repente eu fui ver, já estava com 300 mil acessos, depois foi para 400 mil, até chegar em 800 mil acessos. E uma lista de comentários
90% ótimos e sempre tem os comentários horríveis, né? Aquelas pessoas mais radicais, aquelas pessoas religiosas que não acreditam em nada do Egito ou que fazem uma ligação disso com um demônio ou algo parecido. Mas o que eu achei muito intrigante é que existiam ali brigas, mas brigas terríveis em árabe, né? Que depois eu fiz algumas traduções, e depois em egípcio, depois um brigando com o outro, por causa que não era assim, era assado, era assim, era do outro jeito, né? Pessoas, obviamente a maioria elogiando, mas aí eu vi que a música estava sendo tocada no Cairo, tá? Foi feito jantar faraônico no Cairo, onde num barco hotel, né? E eles se travestiram na época, né, do Antigo Egito, foi passado. Várias bailarinas no Brasil e também no exterior fizeram coreografia dessa música. Tem um baile num clube nos Estados Unidos, eu não lembro agora a cidade, daquelas pessoas que têm títulos, né? Os lords, isso e aquilo, não lembro agora exatamente como é. Fizeram uma coreografia dessa música, eles pedem autorização antes. O grupo, né, do famoso Aleister Crowley, né, que é uma pessoa assim também, que a gente não sabe exatamente se é para lá ou se é para cá, né? Eles usam essa música em rituais, pediram para usar. Os ritos, eu Olha sou que maravilha, testemunha, tá bom? Ah, é? E você trouxe isso depois praticamente de uma projeção. Sonho. Imagino que tenha sido um tipo de viagem, né, viagem astral que eu fiz, totalmente sem consciência. Obviamente eu sabia o que é viagem astral, porque nessa época eu já dormia dentro de pirâmide. Eu tenho uma pirâmide que eu durmo dentro dela. Tá, hoje eu levei ela para a minha clínica, ela está no quintal para as pessoas poderem meditar dentro. Mas eu dormi muitos anos dentro de pirâmides, né? Então eu acho que isso facilitou. Então eu trouxe esse som. Só que tem um detalhe. As pessoas que entendem de música, né, principalmente os clássicos, eles têm uma crítica, por quê? Crítica negativa, porque eles pensam que os instrumentos eram instrumentos tribais da época do Antigo Egito. Não existia instrumento, não existia isso, não tem como fazer esse tipo de som na época. Estão tremendamente errados, porque eles têm sons que a gente não sabe da onde vem aquele som, muito mais forte, que engloba o ambiente, né, de uma forma que nós não temos hoje. O surround sound é uma tentativa de chegar perto do que eles já faziam de formas desconhecidas. Um professor meu de arqueologia, ele estava caminhando dentro de um dos templos no Egito, os que podem, né, ainda percorrer, ele estava com uma bolinha, sabe essas bolas de fazer fisioterapia, esqueci o nome dela? Sem querer ele fez assim, o templo e a bolinha fez tum, tum, tum. Esse teto era um teto assim, que até hoje ninguém sabia exatamente para que servia. Um teto abaloado. Quando bateu embaixo, bateu em cima, bateu embaixo, bateu em cima, fez tum, 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 tum. Ele olhou assim, aí eles foram estudar, aquilo não era uma entrada somente de um templo, era um instrumento musical. Que quando vinha... Olha só, hein? E uma música que você estando naquele ambiente, você ouve de todos os lados. Você não vai ouvir de uma fonte como o nosso primitivo meio musical. Você fica dentro do som. Aí ele se... Nossa. Por si só, a própria arqueologia de lá, né, não tem explicação, porque tudo realmente você vê. Tudo que você observa, você vê na íntegra. É bem interessante Muito. mesmo, como você coloca. Na realidade, quando você está no Egito, parece que você está em outro planeta, porque você se depara com uma arquitetura, uma cultura completamente diferente e totalmente perceptível, que eles tinham uma ligação enorme com artes, porque é tudo muito bem elaborado, é tudo muito bonito, né, Kátia Gaia? Verdade. É tudo muito detalhado, né? É preciso, é milimetricamente preciso. Isso reflete uma mente brilhante. Porque hoje, obviamente, sem querer menosprezar ninguém, claro que existem pessoas fantásticas na construção, mas pede para um pedreiro fazer uma parede na sua casa, hoje, pleno 2013, a parede vai ficar torta. Agora vai no Egito e vê o tamanho das pilastras, das colunas que tem lá. São 10, você precisa de 10 homens de braços abertos. Exatamente. E você, a sensação de você ficar maravilhado mesmo. Você já esteve lá? Não.
você precisa Preciso buscar ir. no Egito, né? Comprei passagem porque eu recebi o convite para participar de um desses jantares. Começou a ter, há 3 anos atrás, começaram a ter umas rebeliões lá, eles falaram, não vem que a coisa aqui está meio complicada agora. Aí eu devolvi a passagem e fiquei de voltar, não voltei. Celso, eu Precisa, viu? precisa conhecer, precisa porque você tem tudo a ver com o Egito. Uma pergunta, eu estava vendo o seu vídeo, que aliás é maravilhoso, né? Mexe profundamente com a gente. Você diz lá, eles estão voltando. No seu ponto de vista, em quanto tempo isso vai ocorrer? Veja, isso é um sentimento que eu tive, porque eu ainda não sei exatamente o que essa música significa. Até o pessoal que for ouvir a música, tá no meu YouTube, né? Só que esse YouTube é novo, então a música foi posta lá semana passada. O que tinha mais de 800 mil acessos era uma conta que eu deletei, então a gente está começando de novo, tá? Então, se você sentir alguma coisa, ver, experienciar, manda um alô, né? Me diz, olha, eu senti isso. Mas eu imagino por quê? Porque é dado o livre-arbítrio para a humanidade até certo ponto. Não é um livre-arbítrio total. Por quê? Porque a partir do momento que uma determinada criação começa a aprontar demais, a fazer muito barulho, a gente precisa vir e puxar a orelha. E como o Antigo Egito, que não é o Egito comentado nas escolas, o Antigo Egito nós não conhecemos. Tá? Vocês, imagino que tenham noção de tudo isso, mas esse Egito que é divulgado nas escolas, isso aí tem uma parte real, mas tem muita fantasia e a degeneração daquilo que já ocorreu. Então, eles deixaram um legado para a gente caminhar com as nossas próprias pernas. Eu imagino que nós estamos fazendo muito barulho e eles vão ter que vir para puxar a orelha. Essas naves, né, Kátia, que estão mostrando no YouTube, várias naves vindo em direção ao planeta Terra, você acha que tem a ver com os Anunnakis? Uma boa parte, sim. Como eu tive contato com algumas pessoas que já foram abduzidas e que já investigaram fenômenos, é possível identificar raças diferentes. Tá? Então, por exemplo, o Antônio Maranhão, ele teve contato com uma outra raça. E ele esteve em naves, e ele teve numa nave que ele chama de nave hotel, com 300 quilômetros de raio. Imagina uma nave com 300 quilômetros de raio. Ele diz que nessa nave vem todas as outras raças, se encontram ali como se fosse para tomar um cafezinho, pit stop. Param ali, ele falou que é enorme, que não dá para a gente medir o tamanho disso, mas disseram para ele que tem 300 quilômetros, porque ele viu tanto de fora como da nave. Inclusive tem desenho, tem a capa da revista Planeta, de 1977, 82, não me lembro exatamente, tem a descrição disso, fizeram uma reportagem com ele. Ou seja, não é uma raça só que está aqui, né, que está vindo para cá, são várias. Porém, como nós fomos, pelos escritos sumérios, criados por eles, então a responsabilidade maior é deles. Eles que deram, né, esse upgrade na raça humana. Isso, exatamente. Nos tornamos humanos graças aos Anunnakis. Eles seriam os anjos da Bíblia, né? Seriam os anjos da Bíblia. Agora, Kátia, vamos falar um pouquinho do livro Eu dele, ia fazer mostrar, uma né? pergunta ainda sobre ufologia, antes da gente Ah, partir então para o tá. lado mais terapêutico. Ok. Em Guaratinguetá, que você está, seu grupo se reúne lá. Sim. Então, o que você tem novo de pesquisa? Na realidade, assim, o grupo nós nos reunimos esporadicamente, tem época que a gente se reúne bastante, agora está relativamente parado, porque quando não está ocorrendo nada por perto, as pessoas sempre dão uma dispersada. E como a internet está cada dia mais forte, então as pessoas preferem o quê? Acessar do que às vezes viajar para se encontrar. Mas lá nós fazemos, quando nos reunimos, é mais vigília. E nas palestras ou encontros que eu faço, eu sempre passo o seguinte: nem importa tanto quem é, quem não é. Porque para eles chegarem, nós precisamos exercitar o que um cara há cerca de 2000 anos deixou, que é amar. Né? Então, se a gente não amar, e esse é o empecilho. Aí eles podem vir só para cobrar. Tá? Eles não vão vir tão amigavelmente, porque não dá para conversar. Né? Então, eles têm que vir para puxar a orelha. Porém, se quisermos esse contato, nós precisamos aumentar o amor que tem aqui dentro. Então,
Nem sempre a gente fica focado, nossa, será que é, será que não é? Claro, tem lá, inclusive tem o grupo UFO Guará no Facebook, as pessoas postam de tudo, tem coisas lindas, tem coisas terríveis, tem as falsas imagens, falsas filmagens, mas a gente posta de tudo que para estudar, isso mesmo, né? Mas eu sempre falo, não importa tanto isso não, importa mais o que nós vamos fazer com isso. Ampliar a consciência. É isso aí. Eu tenho mais uma... Agora você me incentivou a fazer mais uma pergunta. Espera que o Celso é uma delícia falar com ele, né? Celso, os governos do mundo, Canadá, Rússia, até o próprio governo islâmico, há pouco tempo veio com Luiz Farrakhan, né, a público, dizendo que eles estão chegando, que é uma eminência, né? Você acha que isso, a chegada deles vai causar um grande alvoroço na nossa humanidade? Ou eles vêm de forma pacífica e a humanidade vai compreendê-los? O que você acha? Existe uma frase que eu intuí, depois eu vi que tem mais pessoas falando essa mesma frase parecida, eu achei muito interessante porque é uma intuição coletiva, que é assim, o problema existe para quem dele necessita. Falam do fim do mundo, o caos, a tragédia, a explosão. Nossa, vai entrar em pânico. Vai entrar em pânico quem precisa entrar em pânico. Vai achar que é o fim quem precisa achar que é o fim. Porque quem estiver estudando, quem estiver na onda, né, vai simplesmente navegar na onda. Nossa, está explodindo tudo. Poxa, se eu vou morrer, eu vou morrer. Se eu não for morrer, se eu for sobreviver, eu vou tentar ajudar dentro do que eu sei. Eu tive uma visão uma vez. Não estou dizendo que isso vai ocorrer, mas eu tive uma visão, duas vezes a mesma visão, e depois encontrei uma pessoa que teve a mesma visão de mim, que eu vi simplesmente tudo destruído, eu estava de pé, ajudando algumas pessoas ainda meio vivas, meio mortas, com um amor no coração tão grande que eu não sei de onde veio aquilo, eu não sentia nada. Não quer dizer que eu não sentia emoção pela tragédia, mas eu não sentia nada assim, puxa vida, que sacanagem. Não, era simplesmente um remédio. Aquilo era o remédio para o nosso próprio mal. Então eu fico muito tranquilo nessa hora. Legal, né? É isso mesmo, eu também penso como o Celso. A gente tem que estar nessa onda de mudança e aceitar a mudança. Porque o universo é sábio, ele sempre faz tudo para o melhor de todos, né? Por isso que é um planeta de evolução, o planeta Terra, né, Kátia? Ser útil, né? E realmente o amor tem que estar aí acima de tudo. É verdade. O amor pela humanidade, né? Vamos agora, Kátia. Por favor, vamos mostrar o livro, que eu lembro que quando você lançou, eu te falei, te espero no programa, Celso, já faz tempo, hein? Faz 5 anos. Era no meu ainda. Agora não deixa de ser também. Celso, fala um pouquinho desse livro que você lançou. Tá, aí nós vamos entrar no meu lado profissional, que é a naturopatia. Eu, até os meus 14 anos de idade, sempre tive uma amidalite tão forte que me levava para o hospital e tinha que tomar uma injeção gostosa chamada Bezetacil. Já tomou? Fantástica, né? Não dói nada. Horrorosa. Quem já tomou sabe que é uma coisa terrível. E eu vi que a coisa estava feia quando eu observei uma vez um enfermeiro chorar, porque ele já não sabia mais onde aplicar a injeção em mim. Aí eu falei, puxa vida, então o negócio ferrou. E por 2 vezes eu realmente apaguei, eu fui para outro lugar. Quando eu voltei, eu falei, está tudo errado. 14, 15, 16, 17 anos foi a rebelião. Então eu fiz um teste comigo, não estou falando para você fazer esse teste, eu fiz comigo. Tomo remédio, estou doente. Não tomo remédio, passo uma semana, ruim, volto e está tudo bem. Ou seja, o que faz? Tanto faz tomar ou não tomar, só a Bezetacil é que me trazia de volta. Aí sim, então, apesar de ser ruim, eu dou graças a ela que estou vivo baseado nisso. Eu falei, tem alguma coisa errada. Nessa época não tinha internet, não tinha revistas como nós temos hoje em banca em todo lugar, era restrito, né? E eu vi mas não sei, até agora não lembro. Eu sei que eu vi uma revista. Mude a sua saúde com alimentação, pensamento, respiração. Isso era uma coisa de louco na época. Hoje você encontra isso facilmente. Eu escrevi, era curso por correspondência. Não tinha essa coisa de internet, eu não podia pegar o telefone, porque nessa época era cara ligação interurbano, né? Eu morava no interior, ligar para São Paulo, mandei cartinha, 1 mês para chegar, 1 mês para ter o resultado, né? Comecei a fazer um curso, era um curso hermético eu não lembro, tinha uma pirâmide, olha só, tudo me levava para isso, né? Uma pirâmide na assinatura deles lá, onde eu mudei a alimentação, aprendi a pensar, aprendi a respirar. Pratiquei isso durante 2 anos,
Não veio mais um problema de saúde. Aí eu fui conversar com os médicos, né? Olha, porque eu conhecia todo mundo, tá? Todos os médicos dos hospitais lá na cidade. Olha só, eu estou bem, não estou mais ruim, não preciso mais tomar, eu fiz isso. Só que eu não tinha vocabulário nenhum para falar com eles, né? Não, isso não serve para nada, isso não é nada, isso não é nada. Aí eu vi que ninguém queria saber daquilo que me curou. Eu fiquei com depressão, né? Falei, mas que isso, uma coisa tão fantástica. E não existia curso mesmo, era só aquilo por correspondência. Passaram mais alguns anos, eu senti que estava faltando algo ainda para minha saúde ficar melhor. Aí eu comecei a viajar. Fiz curso em vários lugares fora do Brasil, até que há poucas, acho que mais uma década ou pouco mais, é que começaram a vir os primeiros cursos de naturopatia, agora é naturologia como faculdade, né, no Brasil. Mas eu fui um dos pioneiros, vamos assim dizer, em autocura, até fazer as especializações e depois fazer o curso. Então, se alguém falar para você que isso não funciona, manda vir falar comigo primeiro, porque eu sou a prova. E digo mais, tá? De lá para cá, eu não sei mais o que é ficar doente e tomar remédio. Tá bom? Celso, mas quem quiser adquirir seu livro, passa seu site, seu contato para o nosso pessoal aí, né? A gente tem 2 sites, um com o meu próprio nome, www.celsozimon.com.br, ou biovidanatural.com.br. Biovida Natural é um site que nós temos produtos naturais para auxiliar pessoas que não conseguem encontrar produtos de boa qualidade. Não existia, porque eu não gosto muito de trabalhar com venda, mas as pessoas, não, mas eu quero que você me diga, eu quero que você me indique, a gente acabou montando lá para facilitar essas pessoas. Legal, né? Bacana, né? Na realidade, o ser humano não, é para se alimentar de coisas naturais mesmo, né, Kátia? E saber respirar, porque a gente ouve muito falar isso, não só na yoga, em outras atividades, nós não respiramos corretamente, né? E faz parte de uma boa oxigenação no cérebro, até mesmo para a memória, né? Com certeza. Mas vamos ouvir mais uma música do Celso. Gente, os vídeos dele são maravilhosos, né? Demais, né? Então, agora nós vamos ouvir Om Mani Padme Hum, que também tem história. Está no finalzinho do Egito. Se quiser, pode pular esse finalzinho. Esse é o anterior, está terminando a música. Mani
demais, né, Kátia Gaia? Muito lindo. Bom, Eu amo. sem comentários, né? Porque o que é de mais sereno do que tudo isso que nós ouvimos? Mantra, Explica o que é um a mantra para o imagem. nosso internauta, né? Só Funciona, né? sobre essa música daria para a gente falar aqui horas. Tudo que acontece e ocorre nessa versão da música. A princípio, o mantra Om Mani Padme Hum é um mantra universal, né? Cantado por muitas pessoas, mesmo as que não praticam o budismo. Mantra, a princípio, tecnicamente, é uma palavra que se repete. Uma palavra, uma frase, uma oração que se repete. Por que precisa se repetir? Para baixar a frequência cerebral. O nosso cérebro, ele oscila, né? Nós temos lá pelo eletroencefalograma os níveis, né? Alfa, beta, teta, delta do cérebro. Então, no nível acelerado é o nível beta, bético, né? E para você ter uma percepção mais ampliada das coisas, para você ter um relaxamento, para você entrar na verdade das coisas, você precisa baixar essa frequência para o nível alfa. Então, o mantra ajuda uma pessoa a entrar nessa frequência do nível alfa. Então, por isso que eles são sempre repetitivos. O mantra não é uma música para você curtir, não é uma música para você dançar. Por isso tem muita gente que fala, nossa, essa coisa fica repetindo, né? Não tem como ouvir. Por quê? Porque essa pessoa não tem a preparação para ouvir um mantra. O mantra não é para você curtir. Depois que você sabe, entende, você até pode curtir. Eu coloco no carro, eu curto, né? Mas para quem realmente não tem a técnica ou a informação do objetivo, acha uma coisa até chata. Tá? Porém, essa música, essa versão em especial, eu fiz para o Dalai Lama quando ele veio ao Brasil. Inclusive o colegiado budista, ele recebeu essa música, foi passado, foi aprovado, inclusive, né? Só que tem um detalhe, ela está numa frequência um pouquinho diferente de como é executada no budismo tradicional. Por quê? De vez em quando desce um download, né? E nesse dia foi assim, faz isso desse jeito porque é a frequência atual que eu fiz. Se existe prova científica, ou melhor, prova científica existe. O que é uma prova científica? É quando você faz algo e você pode repetir X vezes, né, com o mesmo resultado. Eu não vejo, mas onde eu toco essa música, porque eu faço workshops ao vivo com essa música, né? As pessoas que são sensíveis, são sensitivas, videntes, eu não sou, infelizmente, pelo menos assim, né, agora, enxergam a mesma coisa. Desce um tubo de luz. Tá? Isso, onde eu vá, o mesmo relato para pessoas diferentes que nem sabem do outro grupo. Desce um tubo de luz, os nossos antepassados são curados, os nossos que estão aqui próximos são curados, e se tiver na redondeza alguém que precise, é levado para ser curado. Nessa versão da música. Olha, eu não duvido, porque eu penso que a música é frequência. Você mexendo com várias frequências de onda aí, que a física quântica diz que é totalmente possível. Com certeza. Interessante, antepassado. Nós recebemos o reflexo disso por relaxamento, por estar na egrégora. Mas é muito mais a cura para eles. Por quê? Porque são eles que têm interferência direta em nós. Então, salvando, vamos assim dizer, curando a energia de onde eles estão, vai refletir na gente. Com certeza. Celso, vamos voltar ao assunto Anunnaki mais um pouquinho, porque é muito interessante, né, Kátia? Celso, você acha que os Anunnakis então salvaguardam o planeta Terra? É difícil responder isso, tá? Realmente é difícil. Bem, a música Anunnaki, nós vamos ver, imagino, depois, no final do programa. Deixa eu contar um pouquinho de como ela surgiu. Tem uma amiga, né, a Bel Marduk, escreveu um livro sobre os Anunnaki. Está convidada para vir aqui. Olha que bom, maravilha. Bel, o convite aqui do programa Enigmas, hein? Espero que aceite. Sim, ela virá. Ela virá em novembro. Que ótimo. É um livro canalizado. Então, ali existem várias mensagens deles para nós, por canalização, tá? Eu coloco isso por quê? Porque canalização é algo que muitas pessoas aceitam, muitas pessoas não aceitam. Então, é um livro canalizado, porém que vem sendo confirmado muito do que está ali pelo livro do Zacarias. E uma coisa que eu gostei muito, que foi o que me convenceu, vamos assim dizer, a participar do livro, no sentido de eu fiz a música, né, mas nem foi o convite, eu vou contar como que aconteceu, mas me convenceu a entrar mais na história, foi o seguinte: a própria Bel,
ela falou assim, poxa, mas tem toda essa informação, ela era meio cética nisso, eu quero uma prova. Eles falaram, dia tal, hora tal, vai em tal lugar que você vai ver 3 naves no céu. Ela foi dia tal, hora tal, com pessoas, com testemunhas e as naves estavam lá. Então, a partir daí, ou seja, é uma comunicação. Da física, certeza. não foi de viagem, não foi mental. Elas foram com um grupo, com testemunhas, lá estava a nave. Você fala, opa, aí tem alguma coisa, né? Então, como eu sou crítico até mesmo nas minhas coisas, eu gosto de deixar isso bem claro. Ela mandou um capítulo do livro, Celso, dá uma lida nisso. Eu falei, a hora que eu chegar em casa eu vou ver. Eu estava na clínica, eu saí, passei no supermercado para pegar algumas coisas, na fila do supermercado eu escutei. Tipo um cântico. Escutei dentro, né? Uma coisa assim, como se fosse até de escravos, uma coisa meio sofrida, mas ao mesmo tempo era ritualística, não entendi muito bem. Eram 7 horas, cheguei em casa às 7h30. Eu só consegui desligar os meus equipamentos, que tem um quarto lá que é um tipo de estúdio, eu faço tudo sozinho. Todos os instrumentos, todas as vozes, todas as músicas, os arranjos eu que faço. Com exceção das vozes das mulheres, que tem às vezes, não tem como. Mas das 7h30 às 3h30 da manhã eu não parei, direto, enquanto a música não saiu. Aí eu mandei para ela, ela disse, Celso, essa é a história do livro. Sem eu ter lido o capítulo, porque eu não li no Olha dia. só, né? Muito bom. Sincronicidade. Sincronicidade. Também tem uma coisa, a energia universal é o pensamento, né? A linguagem universal. Eu penso que como os Anunnakis devem ter essa possibilidade de telepatia, Exato. eles devem interagir tanto com você quanto com ela. Segundo ela conversou depois com os guias, mentores dela, disse que eu fui orientado palavras dela, pelo mais alto escalão deles, tá, para fazer essa música. Se você observar a primeira música do Antigo Egito e essa dos Anunnaki, vocês vão perceber que é uma música tem uma roupagem que no Brasil não se faz. É algo mais assim, não que não se faça, mas é difícil encontrar quem produza isso no Brasil, como se você estivesse assistindo um filme com produção de Hollywood. Eu não sei como eu faço isso, tá? Eu só sei que sai. Bom, ele deve ter um pezinho nas estrelas, né? Deve ter encarnado aqui para trazer isso para a gente também, né? A gente sabe que reencarnação existe e que é um campo de possibilidade muito vasto. Exatamente. Tanto é que as músicas eu costumo às vezes fazer teste com pessoas, eu mostro. Você já ouviu isso aqui? Sempre falam lá de fora. Nunca falam de artista brasileiro, de produção brasileira. Sempre é de fora. Até os rocks, quando eu tocava heavy metal, adoro rock and roll, né? Era de fora, nada do Brasil. Eu vou pedir para o Celso, sabe o quê, né? Uma mensagem para o nosso teleinternauta, porque nós vamos assistir o vídeo e depois nós vamos fazer considerações finais. É verdade, é verdade. Tem que ter uma mensagem então, para o nosso teleinternauta mas sobre o tema. Conta um pouquinho então desse tema aqui, dessa música que vai ao ar agora. Certo. Eu vou associar o tema dessa música com uma oração que muita gente conhece. Oração do Amanhecer, São Francisco de Assis. E vou convidá-los para, quem puder participar do workshop em São José dos Campos, depois pode entrar lá no Face, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Que o resumo dessa oração e esse é o resumo, é o remédio para tudo na vida. Seja o bem que você quer no outro. Seja e leve alegria, Deus, no coração para todos. Deus você entenda como você quiser, porque é aí que está tudo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. O Verbo e a carne é a mesma coisa. Carne sou eu, Deus sou eu, você, a mesa, o copo, o microfone. Não há diferença nenhuma de nós para eles. Verdade, é o princípio de unidade retomado e que seja retomado rapidamente por toda a humanidade, porque o Celso Zaimon já entendeu completamente, né? É verdade. Bom, gente, vamos ouvir a música, a gente retoma aqui para o Celso falar rapidinho sobre ela, então.
Bom, é maravilhoso, né? Eu também, olha, eu também escolho que sim. Ela falando até para o Celso. Eu estou aqui de braços abertos, seja qual civilização vier e estiver bem intencionado conosco, com certeza eu os receberei com muito carinho e com muito respeito. Você também, né, Celso? Pelo que eu vi ali, você também escolhe que sim. Com certeza, e digo algo. Inclusive, quem está assistindo, eu imagino que vai poder sentir o que eu vou falar neste momento. A presença deles ou desta força está aqui neste momento. Também sim. Olha, eu não tenho dúvida, eu estou totalmente energizada e tenho certeza que eles nos amparam para fazer esse tipo de programa. Agradeço demais a sua presença, Celso, uma honra enorme estar contigo. Espero que esse seja o primeiro de muitos enigmas a ser revelado. Programa belíssimo, de extrema serenidade, né, Kátia Gaia? Sabe o que me veio durante a música? Por que não desenvolver uma música maravilhosa para o nosso Enigmas? Quem sabe, né? Está lançado, me veio. A minha intuição, por favor. Celso, só as considerações finais para o nosso internauta. Você é maravilhoso, uma energia extremamente elevada, de serenismo, de fraternismo, de bondade. Manda sua mensagem final para o nosso internauta, por gentileza. Som. É isso aí. Gente, Muito bom. até o próximo Enigmas. Gratidão, universo, gratidão
a todos vocês que assistiram e estão conosco todas as terças, quartas, quintas, sextas e sábados, e terça-feira na Rádio Excel. Porque aqui no Enigmas, quem reflete, Brilha. TV Mundi, TV Facebook, todos os dias para vocês. Tchau, tchau. até o próximo Enigma, gente. Gratidão.